Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o Jornal Nova Era desta segunda-feira, hoje, 5 de fevereiro de 2018. Boa tarde, Guiomar Santana. Boa tarde, Damião. Boa tarde a você que nos acompanha. Estamos começando a semana, começando aí praticamente este mês de fevereiro, né? Dia 5 de fevereiro. Tem alguém fazendo aniversário hoje, eu só não me lembro quem é. Mas olha, carinho e nossa gratidão a todos vocês aí que estão conosco ligadinhos. Temos aqui já a nossa equipe de comentaristas apostos. Sim, ele que é comunicador da Boa Nova. Boa tarde, Leonardo Cursis. Boa tarde a todos, especialmente aqueles que nos acompanham pela televisão, pelo rádio e aqui na expectativa de receber assuntos amigáveis, aqueles que não exijam muito dos comentaristas, né? Ela que é comunicadora da Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior. Boa tarde, Vanessa Cavalcante. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Guiomar, seu Leonardo. Você que está aí na sintonia do Jornal Nova Era de hoje, eu vou na mesma linha do seu Leonardo. E uma empresa acaba com chefias e se torna mais produtiva. Uma empresa resolveu radicalizar e acabar de vez com todos os chefes. A empresa funcionava como uma organização comum, tinha um organograma hierárquico. Agora ela tem uma gestão compartilhada sem chefes. É uma empresa normal, né? Tinha CEO, tinha um diretor, gerente, coordenador, supervisor, líder, e o ambiente de trabalho também mudou. Para muitos, a estrutura muito hierarquizada já incomoda bastante. O mundo hoje pede menos poder e mais realização. E aí, abre aspas, enquanto a estrutura tradicional é uma pirâmide, a gestão compartilhada é circular, fecha aspas, Guilherme. A mudança, ela impactou em toda a organização do negócio. Demissões, promoções, definição de férias, tudo agora é decidido pelos cerca de 40 funcionários, isto em conjunto. Exemplo, uma demissão. A decisão foi tomada pelas pessoas que estavam trabalhando junto com essa pessoa nos projetos. No momento da avaliação, todo mundo votou e foi tomada a decisão. As promoções seguem um script bem semelhante e os colegas opinam antes da decisão final. E tudo começou porque a empresa se tocou de que as pessoas estavam trabalhando desmotivadas. Leonardo? Um assunto desse jogado isoladamente pode parecer para as pessoas que isso tem um potencial de ser aplicado nas empresas de uma maneira geral. Esqueça, a coisa não funciona dessa maneira. Essa é uma experiência muito particular dessa empresa, dependendo da sua cultura, do tipo de trabalho que ela executa. E também aí o artigo não esclarece há quanto tempo eles estão fazendo isso, porque se vai ser bem sucedido ou não, isso só pode ser medido depois de algum tempo em que seja colocado em execução. Mas, de uma certa frequência, a gente nota experiências diferentes, inusitadas, nesta ou naquela empresa. Agora, o que talvez seja muito mais significativo é de que a natureza da chefia, da liderança, é que vem passando por uma grande transformação. E não propriamente a sua eliminação aparece como uma tendência. Não, isso nunca vai acontecer. Volto a insistir, pode ser em situações muito específicas, poder fazer alguma coisa particular naquela organização, mas que acaba não sendo possível generalizar a sua aplicação em outra. Vou dar um outro exemplo. Há empresas que simplesmente acabam com as salas. É tudo aberto, aqueles grandes salões. E isso muitas vezes dá resultados horríveis em determinadas organizações, porque a sua cultura, o tipo de trabalho que faz, não se presta a esse tipo de coisa. Então é necessário muito cuidado com esses modismos. Um outro exemplo, uma empresa que é a empresa do Ricardo Semler, em que ele resolveu fazer a empresa totalmente transparente, de tal forma
e que aqueles que ali trabalham sabem quais são os objetivos, quais são as margens de lucro, quais são os salários dos colegas, enfim, a empresa é totalmente aberta no sentido de que as informações são acessíveis a todos aqueles que ali trabalham. Isso é um modelo que pode ser aplicado em outras empresas? Provavelmente não. Novamente, vai depender de uma situação específica. Tanto é que essa experiência da empresa dele já tem alguns anos e não me consta que isso tenha se multiplicado em outras empresas. Mas voltando à questão da mudança da natureza da chefia, nós podíamos, de uma forma simplificada, dizer o seguinte, que numa visão velha, o líder ele era servido. Enquanto que numa visão moderna, é o contrário, o líder serve. Então, a sua postura em relação aos seus liderados é completamente diferente. Ele é alguém que fortalece a posição dos liderados, ele é aquele que traz condições para que eles possam prosperar. Então, é uma chefia muito disposta a ouvir, a participar da profissão das pessoas de uma forma acentuada, não como um cobrador, não como um capataz, mas sim como um facilitador, aquele que pode, inclusive, estar muito mais interessado na potencialidade daqueles que trabalham com ele do que no sentido de descobrir os defeitos. Tradicionalmente, no passado, quando alguém era demitido, ou mesmo dentro de um processo de transferência interna numa empresa, a primeira coisa que o novo chefe iria fazer em relação ao novo subordinado é fazer uma lista das suas deficiências. Às vezes ele precisava de algum tempo para fazer esse tipo de inventário. Mas de posse desse inventário, ele mandava provavelmente para um departamento de treinamento, para um departamento que possa cuidar disso, com uma recomendação, ver se você conserta esse cidadão, no sentido de que ele não faça mais essas coisas equivocadas. Mas na visão moderna, na visão do líder servidor, a busca continua existindo, só que é diferente, é descobrir quais são as potencialidades, o que aquela pessoa pode fazer de melhor. Da mesma forma, se faz um inventário, para isso é necessário algum tempo para que se conheça a pessoa com quem vai se trabalhar. E aí, novamente, essa lista é mandada para um setor, só que esse setor agora é de desenvolvimento, não é de conserto. E em que vai aprender novas técnicas, em que vai procurar aprofundar as características positivas das pessoas. Então, nesse sentido, eu acredito sim, que há uma generalização em que gradativamente a chefia vai mudando a forma como ela é tida. E no caso aqui, estou me referindo à chefia, que também nós entendemos como a liderança. E isso acontece de uma forma muito mais adequada. Agora, a natureza do trabalho também vem passando por uma profunda transformação. Antes, as tarefas eram muito repetitivas, em que era possível um supervisor coordenar uma grande equipe, porque eram trabalhos repetitivos e que sem grande exigência de natureza intelectual. Mas nós percebemos que esse tipo de trabalho vai se extinguindo e normalmente as máquinas tomam conta das tarefas repetitivas, enquanto que o fundamental é aquilo que as empresas hoje procuram do pescoço para cima. Antes procuravam do pescoço para baixo, era praticamente a força física. Agora, orientar, supervisionar equipes que trabalham mentalmente é algo mais complexo. Então, a abrangência de controle reduz. Se um chefe anteriormente podia supervisionar uma grande quantidade de pessoas, dentro dessa visão do trabalho intelectual, isso já não acontece. E, de outro lado, uma coisa que ganha muita força dentro das organizações é o trabalho em equipe, e que se dá grande importância. E dentro de uma equipe, o processo de liderança, ele se transfere em função de cada situação que a equipe esteja vivenciando. Então, aí poderíamos estar diante de uma situação em que a organização não é piramidal, ela é muito mais aberta. Mas, novamente, eu volto a insistir. A aplicação dessas propostas, vamos dizer assim, mais agudas, só será possível dentro de condições específicas de cada organização. Entretanto, o que é bom ficar atento é nessa mudança que está acontecendo em relação ao líder. O líder não é aquele que fica na expectativa de que os subordinados estão ali à sua disposição para servi-lo. O líder é aquele que está ali à disposição para servir
os seus liderados. E servir aqui, no caso, é oferecer atendimento para as necessidades efetivas dos seus subordinados, e não dos seus desejos, e não das coisas tortas que possam apresentar. Vanessa? Eu concordo que é um caso isolado, até porque é um pouco esquisito a gente pensar nas empresas sem a chefia, sem as lideranças, né? Se nós pensarmos em todos os empregos que nós já tivemos até hoje, sempre teve aí, né? Chefes de vários tipos, acho que a gente já trabalhou com liderança de vários estilos, mas mesmo assim é estranho pensarmos que ela não estaria ali. Como assim, né? Um pouco aí essa mudança aí, claro, essa empresa fez e deu certo, mas tem um destaque para fazer nessa mesma empresa, que essa mesma notícia, que ela diz que 40 funcionários se juntaram para a demissão de um só. Então, coitado desse um só, né? Isso foi um pouco complicado ainda, para a gente entender essa parte. Porque em todos os lugares tem as chefias, né? As empresas, nos centros espíritas, né? Tem os dirigentes, aqueles que fazem parte ali da diretoria, né? Às vezes muito chatos, por sinal. Muitos. Né? Bem lembrado, dentro de casa. Ainda do velho estilo. Do velho estilo como... Da capatazia, né? Que falava, o Verdade. chefe de família, né? Enfim, todos os lugares precisam, até no mundo espiritual, né? Tem os líderes. E aí a gente pode pensar, essa mudança vai acontecer, pode ir acontecendo aos poucos em outras empresas. Será que esse modelo vai dar certo para todas? Aí fica essa questão, porque eu trouxe algumas características dos principais líderes. Por exemplo, administram conflitos, solucionam problemas, possuem visão sistêmica, sabem ouvir, demonstram flexibilidade. Será que todo mundo tem todas essas qualidades? Né, para serem líderes de empresas? Não, é algo um pouco mais complexo, um pouco mais complicado. Precisa haver uma habilidade nesses itens até que eu falei, saber ouvir, saber que cada pessoa tem um jeito diferente de trabalhar. Às vezes tem um conflito que você vai ficar um pouco assim, sem saber o que fazer. Então tem aqueles cursos hoje, um curso online, curso até de graça, né, as pessoas fazerem para se tornarem bons líderes. Não é fácil, mas fica aí a nossa reflexão, né? Será que vale a pena todas as empresas seguirem esse modelo? Acredito Não vai que seguir. não vai seguir. Não é possível. Agora, existe uma outra coisa também que vem se aprofundando, é o profissional ser chefe dele mesmo. E são consultores, freelancers que não trabalham, vamos dizer, ligados numa relação empregatícia com carteira assinada, mas têm os seus serviços contratados pelas empresas. Então, nesse caso, ele não tem chefe. Quer dizer, ele é o chefe dele mesmo. Ele é chefe dele mesmo. É evidente que na hora da contratação ele vai ter que atender aos reclamos, às necessidades e aquilo que é estabelecido pelo contratante. Mas na execução daquilo para o qual ele foi contratado, ele é um trabalhador solitário. E nesse caso, ele é chefe dele mesmo. Agora, inclusive aí há um desafio muito grande. Quer dizer, aquele que não é disciplinado, que acaba não tendo, vamos dizer assim, um roteiro de trabalho, pode acabar se perdendo. Agora, isso acontece muito também na outra possibilidade, que se chama de home office, as pessoas que trabalham em casa e não no próprio escritório, em uma série de atividades. Então, isso é uma nova forma de relacionamento dentro do ambiente de trabalho, mas que requer, vamos dizer assim, um cuidado muito específico daquele que está trabalhando na sua casa ou no seu escritório particular, para que não venha a se perder com outras distrações. Uma disciplina muito maior. E aí tem ainda o tema parecido, próximo, mas é diferente. O Brasil elimina 1 milhão de gerentes em 10 anos. Para enxugar os custos e modernizar suas estruturas, as empresas brasileiras eliminaram mais de 1 milhão de vagas de gerências e supervisão, isso nos últimos 10 anos. Esse processo se acelerou de 2015 a 2017, quando o país viveu a maior recessão desde os anos 80. Dados do governo mostram saldo negativo de 538 mil
entre contratações e demissões de profissionais nessas funções no período. E as dificuldades econômicas de multinacionais também levaram à eliminação de cargos no Brasil, assim como o elevado número de fusões e aquisições de empresas. Casos em que os gestores que permanecem empregados acumulam mais tarefas e respondem por mais equipes. Outro fator que contribuiu para o quadro foi o aumento da terceirização. É uma mudança, né? Como a gente acabou de falar. Não é igual, mas é parecido com a outra notícia, né? É um outro quadro que a gente está vendo aí também, o Brasil eliminando essas chefias, essas pessoas, e aí acontece como o senhor Leonardo falou, né? Cada um pode até descobrir um outro talento, de repente, uma outra habilidade que a pessoa tem, trabalhar em casa, trabalhar como freelancer, trabalhar com algo que você goste. Eu vi muitos casos de pessoas bem próximas até, que descobriram outras habilidades, né? Eu sei fazer bolo, por exemplo, e a pessoa começou a vender bolos, salgados para outras pessoas. Que bacana, isso é legal. É essa mudança que a gente está vendo aí com as crises que estão acontecendo. Aí a gente sempre fala, tem umas pessoas que estão, né, nessa crise, outras estão dando, né, um olé aí, sim, né? Saindo disso, passando para uma outra fase, um outro emprego, descobrindo novas habilidades. E isso que é bom, você se perguntar para você mesmo, né? O que eu posso fazer de diferente, que eu posso fazer para mudar este quadro econômico aí que nós vivemos, essa crise que ainda está acontecendo, né? Que vem de alguns tempos, e a gente vê essas novas pessoas, né? Dando aí, vamos bater palmas das pessoas, o que elas merecem, né? Um outro quadro de empregos aí hoje. Uma razão da diminuição dos cargos de gerência, de chefia, é porque há uma tendência de haver menos níveis hierárquicos. E a diminuição dos níveis hierárquicos facilita com que a comunicação seja mais eficiente, porque quando existem muitos níveis, então aquele que está lá embaixo tem que falar com B, com C, com D, com E, até muitas vezes chegar até a cúpula da organização em que ele trabalha. Então o achatamento da estrutura administrativa tem a vantagem de facilitar a comunicação. Mas ainda há um outro fator que possibilita também com que a supervisão seja, vamos dizer assim, tem uma carga menor de trabalho, porque há uma tendência também para a autoavaliação. O próprio profissional, utilizando-se de critérios estabelecidos pela organização, ele faz a sua própria avaliação. E ele apresenta o resultado dessa avaliação para os superiores hierárquicos posteriormente. Então, nessa linha, existem muitos softwares que permitem com que o subordinado precise responder a determinadas coisas que ali estão expressas e que faz com que a avaliação seja muito mais simples. Agora, isso também acaba sendo mais fácil quando a administração é voltada para resultados. Enquanto que anteriormente era muito comum a administração estar voltada para a utilização de recursos e não para o resultado. Então, ver a quantidade de recursos, estabelecer uma vigilância feroz a respeito. E quando o mais fundamental é ver qual é o resultado que se pretende adquirir, se ele está sendo atingido, se não está, o que é que está impedindo que isso aconteça. Então, são vários os fatores que têm permitido com que haja uma redução desses cargos executivos. Evidente, existe uma outra possibilidade de juntar debaixo de um executivo mais tarefas do que daquilo que ele vinha fazendo usualmente. Aí resta saber se é uma medida de curto prazo, que posteriormente tem uma reversão, porque eu já vi muito na minha vida essas acumulações que depois simplesmente não davam certo porque se estabeleceu uma carga para aqueles que ficavam que era impossível de serem atendidas. Uhum. Entretanto, numa situação de emergência, para evitar que uma empresa venha a ter problemas mais sérios, pode-se até se admitir uma sobrecarga. Isso pode, no primeiro momento, inclusive, fazer com que a qualidade do serviço que venha a ser executado diminua.
Agora, como um procedimento em que simplesmente elimina-se e transfere os encargos para outros, não me parece que esse seja o melhor caminho. Quer dizer, é necessário que haja uma reformulação, inclusive, das coisas que são feitas, de tal forma que aquele que venha a ficar com a responsabilidade adicional possa fazer isso dentro daquilo que ele é capaz, dentro do tempo que ele dispõe, dentro da sua própria capacidade, sem que isso leve-o a um desgaste. E quando se produz muito desgaste, é muito comum também a gente perceber uma debandada. A pessoa não aguenta mais a pressão e acaba saindo daquele emprego para ver se consegue achar algum lugar mais confortável para trabalhar, né? Você também pode participar do Jornal Nova Era desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2018, pelo telefone do ouvinte, o 0800 979 5011. Se você ligar do celular, 0 operadora 11 2457 5011. Marta e Verinha estão lá para atender sua ligação com todo carinho. Você também pode participar pelo WhatsApp. O número é o 0 operadora 11 8575-9580. Isso aí, Vanessa Cavalcante. Repete pra gente, por favor, o número do WhatsApp. Ela leu na tela. Também. 99 8575-9580. É isso aí, final de semana faz isso com a gente, né? Tem também a possibilidade de participar pelo Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Já tem gente participando aqui conosco pelo WhatsApp, o Romeu Dias Navarro, ele diz: boa tarde, sou um telespectador assíduo. Opa, E agradeço pelos ensinamentos. Nós é que agradecemos pela sua sintonia, Romeu. Também a Ruth Nelly Sobreiro, passando para desejar um bom dia. O Alírio Esteves, bom dia, da Bahia, está nos acompanhando, diz que lá é 11h20, não tem horário de verão. Bom dia, então, para você. O Dorival, Aninha, nós dois, é o Dorival e a Aninha Ávila, nós dois de Barra Velha, Santa Catarina, acompanhando vocês. É isso aí, os ouvintes participando e o Jornal Nova Era indo para o intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos na sequência. Fique ligado, até já. Quando estivermos prontos para partir, você não vai se preocupar com quanto dinheiro, poder ou prestígio você tem. Você vai perceber que o que importa é o impacto que você deixa no outro. Saiba mais em concafras.com. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram? Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em apometria e, por que não,
o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. De volta pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Hoje, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018, vamos falar do Clube Amigos da Boa Nova, Guiomar Santana. É isso aí, oportunidade para estarmos aqui demonstrando a nossa gratidão a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente a missão da FEAL, que é levar a mensagem doutrinária do Cristo a um número cada vez maior de pessoas, propiciando aí o progresso do homem. Então, graças a você que está conosco mensalmente, colaborando, graças a você que esporadicamente colabora conosco, graças a você que compartilha um programa da grade da TV ou da rádio com um amigo, e este amigo começa a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, isso é muito interessante e nos ajuda a colocar a nossa candeia sempre num ponto mais alto. E nós temos a oportunidade, né, Vanessa, tanto no Manhã Boa Nova, Verdade. como no Jornal Nova Era, de trazer estes sócios que nos ajudam desde o início, É muito lá do bom, ano né? 2000. É muito bom a gente poder trazer os nomes, eles estão lá, se sentem acolhidos, se sentem lembrados. Isso é muito interessante. Nós estamos fazendo isso, tanto no Manhã Boa Nova, diariamente, como no Jornal Nova Era. Terezinha Moraes Figueira e Neiva Marcherpe. Elas são sócias do Clube Amigos da Boa Nova desde novembro de 2000. Gratidão a vocês, viu? Kátia Barion e Isamara Maria Paz, sócias desde setembro de 2017. Os sócios mais antigos, os sócios mais recentes, mas todos nos dando aí essa oportunidade de continuar a levar essa mensagem doutrinária do Cristo a um número cada vez maior de pessoas. E uma outra forma de demonstrar a nossa gratidão a você que é sócio é realizando os nossos encontros. 16º Encontro Amigos da Boa Nova acontece no dia 21 de abril, um sábado, das 10 da manhã até as 5 da tarde, no mesmo espaço de sempre, lá no Espaço Prisma Eventos. Você deve adquirir o seu ingresso já para poder fazer parte conosco aí deste grande encontro, que terá como tema central a reconexão com Cristo. Já tem caravanas aí se mobilizando para estarmos juntos, não é, Vanessa? Temos sim, a caravana lá de Sorocaba, é a caravana Chico Xavier. Você liga para ter mais informações e fala com a Sônia Gutierrez, 0 Operadora 15 2104 9704. Ou então você fala com a Ângela Miglioranza, que é da caravana Grupo Amigos da Boa Nova, Zona Norte de São Paulo, 974179103. Ou você fala com a Lourdes, que é da caravana Amigos da Boa Nova, Vila Progresso, Itaquera, é a Zona Leste de São Paulo ali. É só ligar 2051-3313. E a caravana de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, ligue e fale com a Cida, pelo 5611-3445. Você pode falar também com a caravana Lanceiros de Maria, que também é lá de Sorocaba. A Magnólia é a organizadora desta caravana. O telefone dela é 0 Operadora 15 4141 2636. Tem mais caravana aí, viu, gente? A Juca Belmiro, lá de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, que vai vir para o nosso encontro. O Sr. José Borges Duarte está sempre presente. O telefone é 35 3531 2658. E ou se não, você fala lá com a caravana Carruagem Dourada, que vai sair lá de Suzano e Mogi das Cruzes também para o nosso evento. É só ligar para o Vinícius ou a Dona Mila. E você pode ligar no 0 Operadora 11 4636 7448. Que sejam bem-vindas sempre essas caravanas, né, Guiomar? É isso aí, dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Para você participar, né? 2458-3214, 2456-7109, ou pode adquirir o convite meu, adquirir o ingresso agora no site mundomaior.com.br.
Que facilidade, né? Hoje você já pode adquirir o seu ingresso na internet. Falando do mundomaior.com.br, lá também você pode adquirir e para nos ajudar a estar junto com a gente, a entregar páginas de luz, é a Espiritoteca da Fundação Espírita André Luiz, onde toda a ideia é entregarmos páginas de luz nas cracolândias da vida. E você pode nos ajudar nesta campanha. É só a partir de R$12, você vai estar nos ajudando com um livro e pronto, estaremos iluminando mentes. Para participar, os telefones 0 operadora 11 49 66 5775 49 66 5775 ou 2458-3214. 2458-3214, o telefone da Mundo Maior e o site mundomaior.com.br. Estamos juntos na Espiritoteca. Vamos juntos, nesse 2018, entregarmos páginas de luz. Posso trazer participação dos ouvintes? Vamos lá. Pelo telefone, o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, sempre participando conosco. Ele diz, boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Ele diz, cuidar da própria vida profissionalmente falando. Ele diz, Vanessa, viver na informalidade é mais complexo do que você imagina. Quando complexo. estamos em zona de conforto, ou seja, temos o nosso emprego fixo garantido, a visão sobre terceiros é outra. Esta participação do Luiz Carlos Geraldo. Também conosco a Cleusa, de Goiânia, mandando aqui pra gente uma boa tarde. Boa tarde para você também, Cleusa. Lindos e lindas, ela diz. Amanhã vou comprar o meu convite para ir ao encontro com a ajuda de Deus. Vou ganhar muitos sorrisos e abraços, com certeza. E vou Sim, aprender com mais. certeza. Cleusa, vamos nos encontrar, nos reencontrar, certamente. Também aqui, deixa eu ver, a Rosana Pinheiro pediu para você dar parabéns. Ah, é o José Augusto, então, aniversariante? Olha, a Rosana, a esposa do José Augusto, passou aqui para desejar. Eu sabia que tinha alguém, não lembrava quem. É o nosso amigo José Augusto Pinheiro. Parabéns, Augusto. Eu sou uma pessoa Beijo. sem Face, então, para mim, eu tenho que buscar da mente, né? Que o Face não me ajuda nesse sentido. Você tá Gratidão. vendo como é fácil? Você está vendo as vantagens do Face? Ou dos amigos que nos ajudam aqui a lembrar. Rosana, obrigada por ter ligado para nos dar a oportunidade de cumprimentar esse grande amigo, né? O José Augusto Pinheiro, que ele continue aí nos dando tanta alegria e sendo nosso amigo, né? Leonardo teve a oportunidade de estar com ele também, nós aqui, então nosso carinho a você, viu? Parabéns. Nosso José Ele não é Augusto Pinheiro. paranaense, mas é um pinheiro, né? Este é. Gratidão. Estas as participações, a Ruth Nelly, que diz que é de Itajubá, sul de Minas, está na sintonia. Estas as participações. Fique por dentro. O Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje, após 45 dias, em meio à tentativa do presidente Michel Temer de aprovar aí agora a reforma da Previdência nas próximas semanas. Pelo rito, Eunício e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumirão a rampa principal do Congresso e serão recebidos por outras autoridades. Em seguida, eles seguirão para o plenário, onde deverão fazer discursos aos parlamentares presentes. Hoje, dia 5 de fevereiro, é o Dia Nacional da Mamografia. E os aprovados no vestibular da FUVEST devem fazer as matrículas a partir de hoje, segunda-feira. O prazo termina às 3h59 da tarde de terça, dia 6. A inscrição online é a primeira etapa para o ingresso na universidade. A matrícula presencial, essa será nos dias 15 e 16 de fevereiro, na unidade que oferece o curso no qual o candidato foi aprovado. Fique sabendo também que 14 dos 24 setores industriais do país estão bastante atrasados em relação à adoção de tecnologias digitais. Estas áreas consideradas em situação vulnerável respondem por 40% da produção e por 38,9% do PIB industrial. É o que mostra um estudo inédito da Confederação Nacional da Indústria. Na outra ponta, o estudo também apontou os setores mais avançados, que chegam a ter médias de inovação superiores até às internacionais. O jornal Folha de São Paulo destaca como manchete: juiz com 60 imóveis recebe auxílio moradia. Foi um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, publicado neste domingo, e aponta que metade dos juízes que ganham auxílio moradia em São Paulo tem imóvel.
José Antônio de Souza Santos Neto tem 60 imóveis na cidade e recebe o benefício. Ao jornal ele diz que receber o benefício não é o ideal, mas na linha da argumentação do juiz Sérgio Moro, que defende uma melhor remuneração e reajuste para os magistrados. Ele disse, abre aspas, eu acho que não é o ideal. Deveria haver isto sim, um salário condigno, proporcional à responsabilidade do magistrado e que pudesse então remunerar sem estas denominações que acabam gerando dúvidas na população, que pensa, se a pessoa tem imóveis, por que receber auxílio moradia? Fecha aspas. Ele afirmou ainda que seu patrimônio é fruto de herança que recebeu dos pais. Dos 2.275 juízes que estão atuando na cidade de São Paulo, considerando a Justiça Estadual Federal e a Justiça do Trabalho e também a área militar, 30%, ou seja, 680 deles, recebem os R$ 4.378 mensais de auxílio moradia, mesmo tendo imóvel na capital. Considerando apenas o universo de juízes que recebem o auxílio, 43% deles possuem imóvel na capital. Os dados apontam também que 215 destes magistrados têm mais de um imóvel em seu nome. A administração pública tem uma grande dificuldade, ela é muito inflexível. Então, quando chega o momento de fixar determinadas regras, elas acabam sendo generalizadas. Eu posso dizer aqui como isso funciona na empresa privada, e eu tive a possibilidade de vivenciar situações como essa. Então, vamos supor que um funcionário da empresa vai ser deslocado para uma outra cidade, em que ele sai da cidade onde é o ponto de referência, enfim, onde é o domicílio dele, e vai para uma outra cidade. Nesse deslocamento, há custos adicionais. Então, as empresas adotam um de dois modelos. Ou alteram o salário para mais, de tal forma que ele possa ser recompensado por esses custos adicionais, ou então oferece uma ajuda de custo para contrabalançar isso. Essa ajuda de custo pode representar o aluguel. Sim. E pode representar também o custo que ele tem para montar uma nova casa. Então, muitas vezes ele leva seus próprios imóveis, mas nem sempre eles são compatíveis com uma nova moradia. Então, pode haver um ajustamento. E, nesse caso, a empresa também tem por hábito dar uma ajuda de custo para que isso possa acontecer. Agora, perceba, para isso funcionar, a administração tem que ter uma flexibilidade e uma seriedade que acaba sendo difícil de encontrar. Agora, o fato da pessoa ter ou não ter imóvel, eu acho que isso é irrelevante. Quer dizer, o fato é o seguinte, ele está sendo deslocado de um lugar para outro, em que ele está tendo custos adicionais, ou ele simplesmente está trabalhando no seu próprio domicílio, onde não existe essa caracterização de um aumento de custo. Então, essas são as situações que precisam ser levadas em consideração. Mas aí, como na administração pública tudo é generalizado, então não leva-se em consideração se esse tipo de benefício deve acontecer apenas nas situações em que há um aumento de custo, para que a pessoa possa exercitar as suas funções. E aí fica isso. Então, se estabelece uma lei, e no caso, aí, normalmente, aqueles que recebem, eles não estão cometendo uma ilegalidade, porque a lei estabelece que ele pode fazer isso, não existe uma restrição dizendo que aquele que tem imóvel não pode receber. Agora, o que resta é o bom senso para se considerar se essa é uma boa norma de administração, se isto é a melhor destinação para os recursos públicos que já são bastante escassos. E o que se sabe é que no tocante ao auxílio moradia é uma montanha de dinheiro, não é pouco dinheiro não. Quer dizer, é uma quantidade imensa de funcionários que têm esse tipo de direito. E sem que haja aquela caracterização de que houve um custo adicional para o exercício da sua função. O próprio juiz Moro, por exemplo, adota uma justificativa que eu acho meio manca. Ele diz que, olha, ao receber o auxílio moradia é uma forma de compensar os 2 ou 3 anos em que eu não tenho recebido reajuste ao salário. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer, se é justo que os reajustes aconteçam, é isso que deve ser cobrado. Agora, começar a usar esses arranjos, essas gambiarras para justificar aquilo que está errado, sem dúvida nenhuma, isso pode vir até do juiz Moro, não dá para aceitar. Um juiz que já tem essa quantidade de imóveis receber um auxílio moradia, realmente, a gente fica um pouco triste, né? Um pouco indignado aí com notícias como essa.
E até pelo valor, né, que você passou aí por volta de R$4.000. R$4.378. É. Agora, eu volto a insistir a questão da quantidade de imóveis. Quer dizer, numa empresa, vamos supor que eu trabalho no meu domicílio, e eu tenho aqui 10 imóveis. Aí eu sou deslocado para uma outra cidade. Não interessa saber qual é a quantidade de imóveis que eu tenho aqui. O que interessa é saber qual é o custo adicional que eu vou ter para poder exercer a minha função no outro local. Então, é isso que tem que se discutir. Sim. E quando se pega, então, a questão de quantidade de imóveis que a pessoa tem, é uma argumentação que não tem também fundamento, né? E aí você pensa que tem muitas famílias que não tem nem esse valor aí desse auxílio para poder sobreviver, né? Pagar um aluguel, criar, né, seus filhos, enfim. Então, realmente, a gente fica um pouco triste com certas dessas notícias, mas assim, pensar quem é que concedeu realmente esse benefício, né, para ele, porque realmente ele está recebendo, como o senhor Nado falou, é a lei, então... Aquela questão pode ser legal, é legal, ele está recebendo porque é legal, mas de repente, aos nossos olhos, aos olhos da população, pode não ser moral, mas é legal. Sim, É legal. mas eu volto a insistir, pode existir situações onde é legítimo a cobertura de custos adicionais que podem ser provocados com o deslocamento da pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, entre os militares. E os militares rodam o Brasil todo. Sim. E dificilmente É uma justificativa até para receberem. Não nesse caso, como a gente está vendo aí. Agora, e muitas vezes isso acontece nas empresas, quer dizer, se não há a cobertura desses custos adicionais, há uma resistência em um funcionário aceitar essa transferência. Né? Exatamente. Então, isso muitas vezes é para poder facilitar, tornar a coisa mais fluida. Então, como eu disse, a maneira como se coloca isso é uma simplificação brutal. Quer dizer, há vários fatores a serem considerados para nós chegarmos a alguma conclusão. Agora, uma coisa é certa, isso não é administrado de uma forma conveniente. Sim. Sim. Porque não adianta, né? Aquilo que você comentou, agora virou a justificativa. Já que eles não têm aumento há 3 anos, estão agora recebendo auxílio moradia. Não é o correto, né? Sabe, um salário que se pegar um salário desses promotores, é de R$30 mil, né? Então, mais 4, quer dizer, tudo bem, então, sem reajuste há algum tempo. Mas aí, como você estava dizendo, o próprio Leonardo também, há tanto tempo, né? Existem outras maneiras corretas de se administrar isso, e não essa. E lógico, aí se aproveita aquilo que o Leonardo comentou. Aí a manchete vem trazendo um caso isolado. Um juiz tem 60 imóveis, aí vira uma manchete para chamar atenção mesmo, né? Aí o objetivo não é esclarecer. Não. É para confundir mais um pouco. Né? Chama atenção até pela quantidade de imóveis. De imóveis. Então, aí chama para todo mundo. Opa, o que está acontecendo? E aí o que tem em síntese? A lei permite, né? Sabe? O que o Leonardo trouxe o caso das empresas privadas, que adotam outra postura, uma postura muito melhor, sabe? Acompanhando a realidade, né, Leonardo? Agora a pública bota a lei para todo mundo está naquele teto, simplesmente vai cumprir aquilo e vai receber essa situação. Né? Agora, se porventura as pessoas estão interessadas em analisar essas coisas, né? Quando nós falamos, por exemplo, da questão da Previdência, o maior peso do problema previdenciário que nós vivemos hoje está no serviço público. Enquanto que o trabalhador que paga o INSS tem como limite de receber a sua aposentadoria não mais do que 5 mil. Sim. Eu, por exemplo, sou aposentado, nem isso recebo menos disso. Nós vamos encontrar no serviço público aqueles que se aposentam com salário integral, que pode ser os 20, ou 30, ou 40 mil reais, dependendo daquilo que ele vem ganhando na ativa. Isto sim que tem uma importância muito maior do que essa questão do auxílio moradia. Quer dizer, o rombo da Previdência não tem nada a ver com auxílio moradia, né? Tem a ver com o critério que se adota para a aposentadoria, em que há uma discriminação entre aquele que é o civil, que trabalha pelo regime do INSS, e aquele que é funcionário público. Tanto é que os novos que entrarão no serviço público já não mais irão estar nesse regime. Então, o que resta é a discussão daqueles que ainda estão dentro desse negócio aí. E o que nós estamos vendo no debate constante é o seguinte: até quando nós vamos aguentar o déficit que vem acontecendo no orçamento
voltado para o pagamento da aposentadoria, que poderá mais à frente fazer com que nem ela mais exista. Né? Agora, aí vem as pessoas dizendo, mas não existe déficit. Como se nós estivéssemos falando de coisa que é subjetiva. Né? Para se chegar à conclusão se há ou não há déficit, é simplesmente uma questão de fazer contas. Então, se há dúvida quanto a isso, então que se convoque aí uma CPI, qualquer coisa, para, através de processo de avaliação, de auditagem, chegar à conclusão se de fato não existe ou não existe esse déficit previdenciário. Né? E a hora que você coloca esse dado do servidor público que se aposenta com o salário dele da ativa, e ele continua depois tendo todos os reajustes anuais do salário do trabalhador da ativa. Não muda nada, ele continua tendo todos esses aumentos salariais como se estivesse na ativa. No passado, costumava-se dizer o seguinte, que a aposentadoria do servidor público era assim porque ele ganhava mal enquanto estivesse no exercício. E, de certa forma, era verdade. Tá. Mas acontece que o salário do servidor mudou. A realidade não é mais essa. É outra. E essa regra continua, né? Olha, tem gente participando aqui conosco, Luiz Carlos Geraldo mais uma vez, dizendo, é sobre o casal de juízes que cada um tem direito ao auxílio moradia, apesar de morarem no mesmo CEP. Perante a lei do nosso país, melhor dizendo, isto é legal. Se fosse um casal carente do povo, cada um recebendo uma Bolsa Família, teria o aval da lei? Mas Esse Luiz Carlos Geraldo. Geraldo. O Leonardo comentou, nós vamos pegar casos específicos, a gente vamos tentando pegar o todo, né? Porque senão acabamos... De novo, a gente muda a manchete aqui para discutir um caso, né? Tem mais gente participando, olha, é a Karine Thaís, ela é de Porto Alegre, ela diz, estes dias recebi um vídeo no WhatsApp sobre os parlamentares políticos lá na Dinamarca. Estes sim são exemplos de líderes para serem copiados pelo Brasil. Eles não têm muitos privilégios como os deputados e políticos daqui. Pesquisem sobre aí no Google parlamentares na Dinamarca. Distribuição de renda é mais igualitária. Um pedreiro ganha 18 mil dólares, deputados 23 mil. Um filho de taxista na Dinamarca pode estudar na mesma escola que a escola do filho do parlamentar. Esta a participação da Karine Thaís, de Porto Alegre, aqui conosco. O primeiro-ministro da Dinamarca tem um apartamento que nós chamaríamos aqui de kitnet. Quer dizer, esse é oferecido pelo governo. E ele lava a sua própria roupa, tem lá uma máquina de lavar a roupa, então é uma coisa completamente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive a oportunidade de trabalhar onde tinha uma companhia de um sueco que foi ministro na Suécia. E nas conversas ele me contou um episódio envolvendo como é que a coisa se procedia em relação ao rei da Suécia. O rei da Suécia tem um carro à disposição para que ele possa se deslocar atendendo aos seus compromissos públicos. Mas existem ocasiões em que ele usa esse carro para necessidades particulares. Então, o que o rei fazia? Não sei se continua fazendo assim, mas ele apurava qual era a quilometragem que ele tinha dado para fins particulares e tinha lá uma tabela estabelecendo quanto é que custava isso, ele calculava e recolhia esse dinheiro na caixa do governo. Então, é quase igualzinho aqui, né? É, igualzinho. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que esse juiz, se ele falasse assim, olha, esse auxílio não é justo eu receber, eu quero devolver, aí será que seria uma questão de honestidade dele nessa parte? Né? De repente falar assim, não é justo eu receber, eu vou passar para uma outra pessoa, mesmo que seja lei, né? Fica aí essa questão também dessa sinceridade. Fazer uma doação para tantas associações e tantas... Seria a oportunidade de exercer isso também, né? Solidariedade. Seria uma boa oportunidade, uma boa oportunidade para ele. Ia ficar bonito na foto. Exatamente. Olha, pelo Facebook, o Nelson Oliveira dizendo, as ajudas são legais porque foram feitas pelos parlamentares em 1988. Sim. Sempre a lei do Gerson nesse Brasil varonil, ele coloca. E o povo que se lasque. Ou votem mais ou não votem mais nestes mesmos de 1988. Mas coitado do Gerson, ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem, o Gerson não tem. O negócio dele era jogar futebol. Mas ele fez uma propagandinha. Fez a propaganda, né? E acabou ficando mais famoso ainda. Até hoje se fala não das jogadas dele do time da Vanessa lá do São Paulo, mas... Se fala dele da propaganda, né, Leonardo? Acabou ficando... O pessoal nem vai lembrar que fez parte da Copa de 70. Agora, essa questão de querer levar vantagem em tudo, que pode ser a propaganda, eu pergunto, é só o Gerson que pensa assim? Ninguém mais? Pois é.
É. Olha, a Miriam Barros passando para desejar uma boa tarde. A Mara Plante, boa tarde, estou no bairro da Penha, adoro vocês. Estas as participações de ouvintes, estamos a 1 minutinho e meio do final. Terminando, Leonardo, passar as informações aí para as pessoas que nos acompanham. Você tem 1 minutinho para fazer Para o me seu... encontrar? Pode me encontrar no YouTube, pode me encontrar no meu site, que é leonardocurso.net.br. Podem me encontrar todas as terças-feiras, às 6 horas da manhã, na Rádio Boa Nova, apresentando o programa Autodescobrimento, ou no segundo sábado de cada mês, na Rádio Boa Nova ainda, às 8 horas da manhã, participando do programa Ação 2000. E podem me encontrar também no Facebook, né? Enfim, eu estou em todo lugar. Jornal Nova Era, toda segunda-feira. Aquele que diz que tem dificuldade para me encontrar, não está, é porque não está procurando. E Vanessa, você está aqui na programação da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior? É isso mesmo, Damião. Pode me encontrar aqui na Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Segunda a sexta, às 8 horas da manhã, pelo Manhã Boa Nova, e às 15 horas da tarde, pela Rede Boa Nova de Rádio. Nós estamos lá no Quem Somos Nós, eu e a senhora Vanderly Batista. Um beijo para ela também. Beijo. Os comentários de Leonardo Cursis, de Vanessa Cavalcante, na apresentação Guiomar Santana. E José Damião. Estaremos de volta com o Jornal Nova Era amanhã, a partir do meio-dia. Uma boa tarde a você e até amanhã. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.